Olá, meus irmãos, estamos com mais um vídeo da nossa série de mensagens Teologia Sistemática. O tema que a gente vai abordar hoje é a inspiração da Bíblia. Talvez um tema ali que gera muitas controvérsias e muitas heresias. Vamos entender um pouco mais? A inspiração da Bíblia. Eu quero ler um texto lá de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20 ao 21. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação particular, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Quando a gente estudou sobre aquilo que significa a Bíblia, o que é a Bíblia, a gente falou ali que a Bíblia ela segue aspectos humanos porque Deus não tira os aspectos humanos. Por mais que Deus inspirou homens, ele não tira a natureza do homem no momento de escrever. Por isso, existem personalidades, aspectos humanos diferentes de um autor ao outro. Mas ela é inspirada por Deus. Aqui, o próprio apóstolo Pedro fala: homens falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Foi Deus que falou, não foi Paulo que falou, não foi Pedro que falou, não foram homens que falou, mas foi o próprio Deus. O termo grego traduzido por é inspirada é o termo, a palavra teopneusto. Esse é o único lugar do Novo Testamento em que esse termo é usado. Ele não é um verbo, mas um adjetivo formado pela combinação de duas palavras gregas, theos, que a gente já viu que é Deus, e pneu, que significa fôlego, sopro, os quais é acrescentado o adjetivo verbal tos. Ou seja, essa palavra teopnesto significa o próprio sopro, o próprio fôlego de Deus. Ou seja, quando fala que a Bíblia é inspirada por Deus, fala que Deus soprou ali para homens e a partir desse sopro de Deus ali, homens escreveram a palavra de Deus, escreveram a Bíblia. A inspiração das Escrituras é o poder inexplicável que o Espírito Divino exerce sobre os autores das Escrituras, ao guiá-los até mesmo no emprego correto das palavras e ao preservá-los de todo erro, como de qualquer omissão. Pensa comigo. Pedro era pescador, João era pescador. Pescadores naquela época eram homens que não eram tão instruídos. Quando eles escrevem um livro tão importante para nós, né, Pedro escrevendo ali as suas cartas, né, João escrevendo ali seu Evangelho de João, as suas cartas e o próprio Apocalipse, mostra ali que o poder de Deus é inexplicável. Mostra ali que Deus ali, ele colocou até o emprego correto das palavras, por mais que existe ali características diferentes, aspectos humanos diferentes, mas Deus, quando ele inspirou, ele falou assim, olha, escreva isso. Escreva isso. Coloque isso. Isso que Deus fez. Ele soprou, ele inspirou homens a escrever da maneira, ali até mesmo da maneira correta. Dizer que a Bíblia é inspirada por Deus é diferente de esclarecida ou iluminada por Deus. O esclarecimento refere-se à influência do Espírito Santo comum a todos os cristãos. É algo que nos ajuda a compreender as coisas de Deus. Por exemplo, hoje, ao ler a Bíblia, eu posso ler um texto várias vezes, mas, por exemplo, eu leio uma, duas, três. Na 10ª vez que eu leio um determinado texto, eu leio e entendo ele de uma forma diferente. Ou então, traz ali um esclarecimento, uma iluminação de Deus para entender aquele texto que eu já tinha lido outras 9 vezes e não tinha entendido. Quantas vezes não é assim na nossa caminhada? A gente lê um texto e olha assim, uai, isso aqui estava aqui na Bíblia? Engraçado. Eu não, nas outras vezes que eu li, eu não lembro desse texto. Não é assim muitas vezes na nossa caminhada? A gente às vezes lê um texto e fala assim: "Nossa, eu nunca tinha parado para perceber que esse texto existe na Bíblia". Isso é a iluminação que Deus dá para nós. Falar que a Bíblia é inspirada por Deus é diferente dessa iluminação e desse esclarecimento que Deus dá. Deus pode iluminar e esclarecer para qualquer cristão. Inspirar para escrever um livro, Deus ele não pode fazer para qualquer cristão. Para falar ainda mais ainda especificamente da Bíblia, Deus inspirou somente esses 40 homens que a gente já estudou durante um período de 1400 anos. Não tem como alguém hoje, no século XXI, falar que Deus está inspirando a pessoa para escrever a Bíblia ou para modificar a Bíblia. Isso é uma heresia, isso é um falso profeta. Deus ele não inspira novas pessoas para, vamos colocar assim, concluir a Bíblia ou acrescentar a Bíblia. A Bíblia já foi escrita e ela é inspirada, mas Deus sim pode dar um esclarecimento, uma iluminação para entendermos aquilo que já foi escrito.
Revelação também é diferente de inspiração. Revelar é aquele ato de Deus pelo qual ele dá a conhecer o que o homem por si mesmo não poderia conhecer. Já a inspiração é dizer que o escritor é preservado de qualquer erro ao escrever tal revelação. Por exemplo, um profeta ele pode ter uma revelação de algo que vai acontecer. E mesmo o profeta tendo essa revelação, esse sonho, essa visão, pode acontecer algo diferente daquilo que ele viu, daquilo que ele teve ali uma visão. Talvez ali algo que não mude o contexto da história daquilo que foi revelado, mas a inspiração não. A inspiração vai acontecer da forma que foi escrito, da forma que foi inspirado. É totalmente diferente da revelação. Inspiração é algo que foi ditado? Não. Inspiração não significa que algo foi ditado, com exceção dos 10 mandamentos e a oração do Pai Nosso. Mas o Espírito de Deus usou as faculdades mentais de homens produzindo uma mensagem perfeitamente divina. Então, como eu falei aqui, ó, Deus ele falou para Pedro, Paulo, para os outros apóstolos, para todos os autores bíblicos para escrever, mas Deus não foi ditando. Paulo, escreve isso. Eu ordeno, tá. Não, Deus ele não fez isso. Ele não ditou conforme professor nossos na época de escola ditava e a gente ia escrevendo. Não, não é um ditado. Deus ele falou algo para os autores bíblicos e eles escreveram e ali, claro, ali com seu aspecto, ali com sua característica, mas aquilo que foi escrito foi guiado por Deus, foi usado por Deus, foi inspirado por Deus para que eles produzissem uma mensagem perfeitamente divina. Por mais que não foi algo ditado, Deus ali usou, ali abençoou, colocou o Espírito Santo neles para eles produzirem uma mensagem perfeitamente divina. Se preciso, Deus ele pode nos dar até as palavras certas. Ele pode, mas não quer dizer que ele sempre vai dar. Os 10 mandamentos, sim, os 10 mandamentos foi algo ditado. Moisés escreveu da forma que Deus falou, mas Deus sim pode dar-nos palavras certas. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,13. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, explicando o que é espiritual com palavras espirituais. Quantas vezes na nossa caminhada cristã, em algum momento que a gente vai aconselhar algum irmão, ou a gente vai próprio fazer ali um evangelismo para alguém, apresentar Deus para alguém, e muitas vezes a gente vai falando coisas e depois a gente fica pensando, nossa, eu falei isso. Eu nem lembrava disso, que tinha isso na Bíblia. Nossa, eu falei isso. Nossa, eu nem imaginava falar isso com a pessoa. Porque aquilo ali é Deus nos dando palavra para explicar o que é espiritual com palavras espirituais. É Deus ali nos capacitando para dizer aquilo para outra pessoa, para de uma forma ali que ela vai entender ou até mesmo ali Deus querendo falar com a pessoa através de nós. Né? Então, se preciso for, Deus ele vai nos dar a palavra certa. Quer dizer que ele vai dar as palavras certas em todo momento? Não. Precisamos ali nos capacitar, precisamos ali buscar conhecimento e entendimento. Mas se preciso for, ele pode sim nos dar as palavras certas. Devemos distinguir os registros inspirados das palavras inspiradas. Por exemplo, as falas de Satanás citadas na Bíblia não são inspiradas por Deus, mas o autor a escrever tais falas foi inspirado. É claro que a gente entende isso, né? É que nós, como cristãos fiéis, como cristãos que acreditam na palavra de Deus, é até engraçado falar cristão que acredita na palavra de Deus, porque tem gente que são chamados de cristão, mas vai dizer que a Bíblia está atrasada. Eu não falo para esse tipo de pessoa, eu falo para cristão verdadeiro que acredita que a palavra de Deus é inerrante, ela não tem falhas, ela não tem erros. Para esse tipo de pessoa, entende que claramente quando Satanás fala ali através do texto bíblico, não é, as falas de Satanás não são inspiradas por Deus, mas quem escreveu as falas de Satanás sim, foram inspirados. A Bíblia é a escritura que é a inspirada. A escritura é inspirada, não os escritores. A Bíblia que é inspirada, não seus autores humanos. O produto é inspirado, os produtores não. Aquilo que foi escrito é inspirado. Não quer dizer que Paulo era inspirado, né, que por mais ali que parece incoerente falar assim, Paulo era cheio do Espírito Santo, era, mas o texto dele era inspirado. Quando Paulo, em alguns momentos, principalmente na carta de Coríntios, ele fala assim: olha, aqui diz eu, não o Senhor.
Paulo está falando assim, ó, aqui não é a inspiração de Deus, sou eu, Paulo, falando. Aquilo que Paulo fala pode haver erros, pode haver divergência, até mesmo porque Paulo era um perseguidor de cristão. Então, aquilo que Paulo faz pode conter erros, mas aquilo que ele escreve, que Deus inspirou, não. Tanto que Paulo ele entende isso muito bem, que ele fala assim, aqui diz eu, não o Senhor. Paulo ele entende tão bem isso, que a Bíblia é inspirada, que aquilo que ele escreveu é inspirado e não ele, não o Paulo escritor, que ele fala assim, ó, aqui não é Deus que está falando, aqui não é a inspiração de Deus, aqui é o Paulo, o apóstolo Paulo falando. Eu penso assim, mas o resto das pessoas pensam dessa forma. Paulo entende claramente essa diferença. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham entendido essa parte da inspiração da Bíblia. A gente finaliza aqui essa parte da inspiração. A gente vai continuar nas próximas semanas falando um pouco mais sobre esse conceito de inspiração, dos erros a respeito dessa inspiração. Aqui a gente finaliza aqui a respeito da inspiração, mas existe erros teológicos, erros de alguns movimentos ali que são chamados cristãos, mas para mim não são movimentos cristãos, que vão dizer que a inspiração não é aquilo que eu acabei de dizer aqui. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreva no nosso canal. Se ficou alguma dúvida a respeito dessa inspiração, deixa aí nos comentários, pode nos encaminhar nas nossas redes sociais. Na próxima semana a gente vai continuar com esse tema, falando também, explicando um pouco mais da inspiração e falando também sobre alguns erros a respeito da inspiração. Que Deus abençoe a sua vida.